A noite do dia 12 foi o grande vencedor do César, o maior prêmio do cinema francês esse ano. Levou o melhor filme, diretor, roteiro, entre outros. É um filme muito bom e eu vou falar sobre ele para vocês agora. Olá, eu sou Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito ainda, por favor, considere se inscrever aqui para sempre receber as notificações aí de quando postar um vídeo novo. E se você curtiu o vídeo, deixe um joinha para ajudar na divulgação do vídeo aqui no YouTube. Johan é um detetive de polícia obcecado pela morte de Clara. E o que começa como uma investigação da vida da vítima se torna um caso que ele não consegue abandonar. O interrogatório evoca outro, há vários suspeitos e muitas dúvidas. Mas uma coisa é certa, o crime aconteceu na noite do dia 12. O filme é baseado num livro, na verdade, num dos casos de um livro que conta a história de vários casos reais de crimes lá na França. E eles pegaram um desses casos, o caso do assassinato dessa moça Clara, nome ficcional aqui, e transformaram nesse filme. E é um filme que me agradou muito. Ele é um thriller de investigação. Ele é um primo, podemos dizer assim, de filmes como Os Suspeitos, Zodíaco principalmente. Então, se você tem uma queda por esse tipo de filme, é bem possível que te agrade. Eu gostei bastante e ele faz algumas coisas dentro desse gênero que acho muito interessantes. O começo do filme é muito bom, assim, me prendeu logo de cara. Pode ser algo particular, mas vou descrever para vocês. Eu gosto muito de filmes, especialmente nesse subgênero, que começam de uma maneira que parece trivial. Não está acontecendo nada cinematográfico. Então a gente começa o filme acompanhando uma comemoração numa delegacia dos policiais, porque um deles, né, o chefe, está se aposentando. E aí a gente vê lá, a gente vai conhecer alguns dos personagens que a gente vai acompanhar ao longo da narrativa. E, em especial, o novo, o substituto do personagem que está se aposentando, que vai ser o policial importante, né, o líder da investigação que vai acontecer no filme. Em paralelo, a gente conhece a Clara, né, a vítima do crime, e ela está passando a noite com as amigas numa cidade do interior da França. Ela sai da casa das amigas e vai voltar para casa a pé, numa cidade do interior, tranquila, pacata. E aí, assim, é como se a gente estivesse vendo quase de maneira documental aqueles personagens. Não tem nada que chama atenção imageticamente, ou nenhum floreio narrativo ou floreio da direção. A gente simplesmente está acompanhando aqueles personagens. E aí que acontece o crime chocante. Não vou descrever aqui, vocês vão acompanhar no filme, mas é curioso, porque o filme começa, isso não é um spoiler, porque assim, a primeira coisa que aparece no filme, a primeira cartela, o filme começa com uma cartela. E quando filmes começam com uma cartela, é bem comum, pelo fato da gente, principalmente numa sala de cinema, a gente ainda não está totalmente concentrado, preparado, às vezes, seja lá o que for que aparece escrito, tem muitos filmes que começam com citações de alguém, depois a gente esquece, às vezes esquece totalmente, né? Mas eu fui lembrar, justamente para fazer o vídeo aqui para vocês, porque o filme começa falando que a história é baseada num caso real que jamais teve solução. E é curioso, porque então o filme já declara, ele joga as cartas na mesa pra gente sobre aquilo. Como eu falei, os filmes, né, me lembrou em alguns momentos o tipo, né, de história, não o filme em si, mas a história do Zodíaco, né, um caso com muitos policiais passando ao longo do tempo e muitas dúvidas, muito mais do que soluções para aquele crime. E ele fala pra gente isso logo de cara. Então o filme vai explorar alguns temas. Um deles é a falta de comunicação entre as pessoas e a capacidade de se comunicar de maneira adequada. Então, em vários momentos, tem policiais que não conseguem conter a emoção, por exemplo, quando estão falando com algum familiar ou ente querido da vítima. Quando naquela situação eles deveriam, mas é mais forte do que eles. E aquilo, às vezes, acaba prejudicando um pouco o trabalho. Outra coisa que prejudica o trabalho é um outro lado do espectro, né, das emoções. Alguns suspeitos em que os policiais não conseguem conter a raiva que tem deles, o ódio que tem deles, às vezes até partindo para a violência. Apesar de, por pior que seja aquele suspeito X, daquele crime ele exatamente não é culpado, mas a frustração pela investigação que não consegue arranjar uma resolução vai se arrastando ao longo do tempo com aqueles policiais investigando. Como eu disse, baseado num crime verdadeiro que aconteceu lá na França, e crimes como esse, infelizmente, acontecem ao redor do mundo. Não é uma particularidade de lá. Aqui, não tanto tempo atrás, eu lembro de um crime parecido e é triste. Isso é uma coisa assim que toca. E, ao mesmo tempo, essa realidade do filme
acho que é um dos seus pontos fortes, principalmente da maneira com que ele é filmado, com que ele é fotografado, de uma maneira bem naturalista, como eu falei, sem chamar tanto a atenção para si. A música às vezes surge de uma maneira pontual, que agrega um sentimento, que traz uma emoção, mas de maneira geral, ele é filmado de uma maneira assim, a não chamar muito atenção para si e deixar que a história e os personagens falem mais. Sobre essa questão da falta de comunicação, tem 2 momentos do filme no roteiro que um dos personagens cita a importância do idioma e das palavras e da gente usar as palavras certas e a importância de você saber se comunicar. Tem uma delas que ele fala do idioma francês, mas aquilo pode ser aplicado para qualquer outro idioma. E é um tema, é uma questão, essa questão da comunicação. Um outro tema é que a gente vai acompanhando essa história e o grupo principal de policiais é todo formado por homens. E a partir de certo momento do filme, a gente vai ser apresentado... tem algumas mulheres, obviamente, a vítima, né, do crime. A gente tem uma grande amiga dela, a gente tem a mãe dela, mas fazendo parte da investigação, durante boa parte do filme, a gente só tem homens. E em determinado momento vai surgir uma policial também que vai fazer parte dessa investigação, uma juíza que também vai ajudar nesse caso, e elas agregam muito. E quando elas surgem, essas personagens surgem no filme, é como se o filme assim se abrisse e a gente finalmente sentisse assim, foi ali nesse momento que eu me apaixonei mais pelo filme, assim, quando eu vi, falei, caramba, isso aqui precisou ter um tempo de acostumar a gente com aquele visual, com aqueles personagens, porque quando essas personagens entram, é quase que um sopro de ar fresco mesmo. E uma delas tem uma frase que me marcou demais, assim, e acho que é a questão do filme, que serve muitas vezes de espelho pra gente, pra sociedade, pra gente que tá assistindo o filme. Então essa personagem, essa policial, chega lá um momento, comenta com outro policial que a maioria esmagadora dos crimes são cometidos por homens, seja que tipo de crime for, inclusive. E a maioria das pessoas investigando são homens. E isso bateu muito forte para mim. Porque é isso, infelizmente é esse mundo que a gente vive. E tem algo de errado nisso. Principalmente quando a gente considera que a maioria, assim, não é a maioria, mas grande parte das vítimas, eu estou falando que não é a maioria porque eu não tenho esse dado, mas grande parte das vítimas são mulheres. E a maioria esmagadora dos que cometem os crimes, esmagadora de qualquer tipo de crime, são homens, e a maioria das pessoas investigando, e não só investigando, mas julgando, condenando, decidindo sequer se vai ter investigação ou não, são homens. E ela complementa, é um mundo dos homens. E esse é um dos pontos do filme, porque a frustração da investigação vem muito pela quantidade de suspeitos que eles têm. Quase todos os suspeitos poderiam ser o suspeito principal ou criminoso em um outro filme de ficção, talvez, porque todos se encaixam muito bem. E isso traz uma frustração, porque não tem uma prova cabal para nenhum deles, mas claramente qualquer um deles seria capaz de cometer aquele crime. E a vítima, porque daí surge um julgamento dos próprios policiais em alguns momentos, e também pode vir da gente que está na tela, assistindo, que está do outro lado da tela assistindo, porque a vítima parecia ser uma menina de filhinha dos pais, numa cidade interior, que só estava lá assistindo filmes com as amigas. E não, a investigação vai se passando e a gente vai vendo que ela tinha uma vida mais agitada do que parecia, pela vida dela, pela cidade que ela mora. Ela tinha muitos namorados, saía com muitos homens, e tudo bem. Mas aí, em determinado momento, vai ter um julgamento de alguns daqueles homens com relação a isso. E aí tem uma discussão, é algo que está sendo levantado. E essa semana, infelizmente, aconteceu um crime no momento que eu faço esse vídeo, aqui na minha cidade, que eu moro, em São Paulo, aqui perto, inclusive, de onde eu moro. Uma jovem morreu numa briga entre torcedores do Flamengo e do Palmeiras e teve imbecis com o microfone na mão tentando justificar alguma coisa assim do tipo de mas ela estava lá e tal. E esse filme traz essa discussão, esses preconceitos, esses conceitos e essa visão machista de um mundo que muitas vezes acaba cometendo crimes contra mulheres. E as mulheres são quase que excluídas da possibilidade de fazer a justiça elas mesmas. Eu gostei bastante do filme. É uma viagem, assim, você mergulha, né, nesse mundo.
Como eu falei no começo, foi muito premiado, vários prêmios de atuação, inclusive, e indicações também, não levou todos os prêmios, mas foi indicado a mais prêmios. Então, é um filme muito bom. Se você já curte esse tipo de filme que eu citei, né? Zodíaco, Suspeitos, thrillers investigativos, aí eu acho que é bem mais possível que você goste, mas de qualquer maneira eu recomendo muito. É um filme que vai estrear em menos salas, né? Eu imagino, mas vai estrear em várias capitais no momento que eu estou fazendo esse vídeo. Então, se você tiver como assistir, ficou interessado, eu recomendo que você assista. Se não estrear na sua cidade, marca aí para você ver depois, A Noite do Dia 12. É um filme muito bom, acho que vale a pena. É isso, pessoal. Muito obrigado sempre pela audiência de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.